Bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que traz conteúdo e relevância em todas as áreas, principalmente às mulheres, às mães, às empreendedoras, aos pais e educadores, por que não? Nós estamos presentes no Spotify, com Abraça Podcast, no YouTube, com Rafa Bertolotto, e eu espero vocês se inscrevam nos canais, porque vocês ficam sabendo de todas as novidades em primeiríssima mão. Por exemplo, o lançamento da minha marca, que é essa que eu abraço todas as minhas versões, que eu tenho a minha joia, eu tenho a essência e o sabonete líquido que abraça. Vocês ficam sabendo também dos episódios, assim que eles saem vocês são notificados e de todas as ações que a gente faz. Então sejam bem-vindos, cadastrem-se e não percam. Bom, hoje nós estamos com uma convidada super especial que vai tocar a alma, principalmente das mulheres e empreendedoras. Monique Leplétier, e eu consegui falar o nome dela? Você falou muito bem. Obrigada, Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Estou super feliz que você aceitou. Eu sei que a sua agenda é corrida, né? Sim. Mas eu fiquei muito honrada que você conseguiu uma brecha pra gente. Obrigada, eu também fiquei muito honrada com o convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Bom, gente, antes de tudo, eu quero fazer um agradecimento especial à patrocinadora dessa temporada. Então, nossa patrocinadora especial é a Isa Concept. A Isa, inclusive, já gravou um episódio com a gente e ela patrocinou toda essa temporada. Então, eu estou de look inteiro Isa Concept, estou com acessórios Isa Concept, pulseiras, e é muito gostoso, né? Ela compartilhou um pouco da jornada dela de empreendedorismo, como mulher, como agora noiva, e é muito incrível a gente ter um patrocínio de uma marca como essa. Então, se você tiver interesse também em abraçar esse podcast, entra em contato com a gente. Agora, vamos lá para o nosso conteúdo. Monique, vamos lá. Monique é mãe de 2. Sim. Graduada em marketing. Olha, eu tenho até que ler, porque é um currículo. Especialista em gestão de marketing, vendas, ou seja, tirar sonhos do papel. Com certeza. Não é? Sonho do papel. Exato. A Monique e a Bia Altafim têm uma empresa, a Go Mais Empreendedoras, que hoje em dia está super bem posicionada, principalmente na nossa região. Com certeza. E está com uma relevância e todo mundo fala bastante, muitas mulheres contratando e tendo a mentoria e a ajuda de vocês nos negócios. E eu acho que foi esse um dos motivos, né, do convite, do Abraça, trazer você aqui com a gente. Então é uma honra mesmo, porque eu sei que esse podcast vai ser uma aula. Sim. Eu tô encarando como uma aula. A gente abraça mulheres empreendedoras, né? Então faz todo sentido a gente estar aqui com você no Abraça. Que delícia! Mo, vamos lá. A sua trajetória, ela chama atenção porque você passou tanto pela área do varejo, quanto pela área corporativa. Sim. Então, você foi construindo o que você é hoje com toda essa bagagem. E eu acho que esse é um dos seus diferenciais, certo? Com certeza, Rafa. Eu iniciei minha jornada profissional super cedo, com 16 anos, e eu fiquei durante 10 anos no varejo. Atuei como vendedora, subgerente, gerente de vendas, e depois 10 anos no corporativo. Eu fiz a minha transição do varejo para o corporativo e fiquei mais 10 anos nessa jornada. Então, ao longo desses 20 anos, né, entre varejo e corporativo, eu tive muito aprendizado, muitas experiências que contribuíram para que hoje eu pudesse ajudar empreendedoras juntando com as minhas formações acadêmicas. E a gente vai também pegar num ponto que é sobre essa sua mudança de carreira, porque não deve ter sido fácil, né? Quando você resolveu sair do corporativo, que você estava super bem posicionada para empreender. Não foi nada fácil, foi cheio de medo, cheio de insegurança, mas com muita coragem. Com certeza. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Porque é muito fácil a gente falar que o empreender ele está em alta, mas vamos colocar um pouco o pé no chão? E eu trouxe você aqui para falar com a gente papo sério sobre o empreender. Sim. E para a gente começar, empreender está na moda? Olha, empreender ele pode ser muitas coisas, mas eu acho que o que ele menos é moda.
É claro que é um assunto que tem sido tratado de forma muito mais frequente e muito potencializado pelas redes sociais. Agora a gente ouve falar muito mais sobre empreendedorismo do que a gente ouvia falar antigamente, principalmente empreendedorismo feminino. Sim. E isso é muito bom. Mas eu acredito que quem empreende, quem decide empreender, nem sempre é por moda. Não acredito nesse modismo, até porque modismos acabam, né? Sim. Tem data de validade. Eu gosto dessa popularização do empreendedorismo feminino, acho que isso é super válido, isso contribui para a jornada empreendedora, mas ele não pode ser tratado como modismo. Muito legal esse seu posicionamento, e ele tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta. Eu falo que o Abraça Podcast, ele não é pergunta e resposta. Eu faço o nosso roteiro apenas para usar de muleta, caso a gente, né, pra gente não esquecer de nenhum conteúdo, porque tem muito conteúdo relevante pra gente trabalhar aqui. Então o objetivo é que ele flua, é um bate-papo bem leve, bem gostoso. Então, sempre que você quiser fazer qualquer pausa, qualquer assunto que você lembrar que é super interessante, fique super à vontade. Obrigada, Rafa. Quando falamos no empreender, nós olhamos ao nosso redor e muitas mulheres, por motivos diferentes, estão nessa jornada. Sim. Seja aquela mulher que optou por ter uma flexibilidade maior, seja aquela mulher que não teve opção e precisou empreender. Então, o empreender, ele depende de cada situação, ele depende de cada realidade, certo? Mas uma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Como essas mulheres estão começando, sim, né? Com noção de onde estão entrando, ou na maioria dos casos, sem a menor noção e começando com tudo desestruturado. É muito interessante esse tema e essa pergunta, porque foi como bem você pontuou aí no começo. As mulheres, elas começam a empreender por motivos diferentes. Sim. E a grande maioria das mulheres não começa a empreender por um sonho. É por uma necessidade, né? Que foi como você falou, elas não têm escolha. E a pandemia potencializou isso porque muitas mulheres perderam os seus empregos, mulheres que normalmente são provedoras do seu lar, mulheres de periferia e mulheres que elas não têm saída. Muitas mulheres que após a maternidade, existe ainda hoje nas empresas, a mulher engravidou, manda embora quando volta da licença maternidade, e essas mulheres se veem com um filho pequeno, uma dificuldade imensa de voltar para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é cruel com as mães, principalmente as mães, as recém-mães. E essas mulheres, elas se veem sem opção. O que eu vou fazer da minha vida? E aí elas iniciam um negócio. E normalmente elas iniciam sem nenhum tipo de conhecimento. Elas procuram ali uma habilidade que elas tenham. Eu faço um brigadeiro muito bom, eu faço uma comida muito boa, eu sei costurar, eu sei fazer um artesanato. E ela vai para se sustentar. E até mesmo as mulheres que muitas vezes têm opção, que estão fazendo uma transição ou que querem empreender para ter mais flexibilidade com os filhos, ainda assim essas mulheres, elas têm muito talento, mas falta o conhecimento de um embasamento de gestão. Porque empreender é diferente de você ter um negócio. Empreender são competências e empreender são comportamentos que você adquire ao longo da sua vida, que você desenvolve e que você pode empreender dentro de uma grande empresa sendo CLT. O intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo, exatamente. Agora, você ter um negócio não basta só você ser uma empreendedora, é preciso você ser uma empresária, é preciso você ter as competências empreendedoras aí, aliando isso à gestão de negócio. Sim. É preciso fazer gestão, é preciso fazer a gestão de pessoas, é preciso fazer a gestão dos processos, a gestão de vendas, a gestão financeira, que é muito importante. Então, essas mulheres, elas começam sem nenhum conhecimento disso, tanto as que escolheram quanto as que não tiveram opção. E elas vão ali com todo o talento, com toda a habilidade, mas vai meio aos trancos e barrancos. Sim. Então, não é sustentável você ter um negócio sem fazer gestão. Como a gente está falando, então, o empreender nasce um novo negócio. Ele pode crescer sem organização, sem planejamento, sem estratégia, mas ele dura? Ele pode crescer. Como eu falei, o talento de uma mulher, aliado à vontade, à coragem dessa mulher, é capaz de mover o mundo. Quando ela se junta com outra, então, sai de baixo. É verdade. Meninos, desculpem, viu? Mas é a realidade. É verdade. E aí o negócio cresce, porque essa mulher tem sangue nos olhos para fazer um negócio acontecer. Isso não falta. Mas como falta a gestão, essa mulher ela vai crescendo
e esse negócio acaba que não se torna sustentável, de repente não consegue a perenidade no mercado, não consegue crescer, muitas vezes cresce, mas para em algum momento, ou ela não consegue extrair todo o potencial do negócio, que de repente tinha potencial para muito mais, e ela fica presa aqui porque ela não tem gestão e ela não consegue ter as estratégias certas para o crescimento do negócio. Então, ele dura, pode ser que dure, mas será que todo o potencial extraído, será que saudável? Será que essa empreendedora vai ficar saudável estando à frente de um negócio sem gestão? Porque essa mulher, quando ela não tem gestão do negócio, ela fica totalmente tomada pelo operacional, ela não tem tempo para nada, o dinheiro entra, ela não sabe para onde esse dinheiro está indo. Quando ela tem equipe, a equipe entra, sai, tem um turnover enorme dentro da empresa. Então, pode até ser que dure, porque eu não sou vidente para dizer que não. Mas em que circunstâncias? Né? Então, a gestão ela é fundamental. A que custo? A que custo esse empreender, esse negócio vai durar? Né? Muito legal. Hoje em dia você trabalha diariamente com negócios e mulheres, com a gestão, certo? Onde você acha que está o grande desafio? O grande desafio hoje dentro dos negócios de mulheres é a própria mulher. E por que eu falo isso? Porque existe uma questão comportamental e que, antes de mais nada, começa no autoconhecimento. Dessa mulher romper as barreiras que existem na cabeça dela, de que eu não posso, a síndrome da impostora, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, isso está acontecendo comigo porque é sorte, até quando isso vai continuar acontecendo? Será que eu vou? Eu estou com medo, não sei se eu faço. E essa mulher, ela acaba virando o seu próprio não. Ela vai se sabotando ali no dia a dia. Quando essa mulher descobre quem ela é, conhece as suas fortalezas, conhece as suas forças, conhece suas competências e sabe direcionar isso para fazer a gestão do negócio dela de uma forma assertiva, ninguém para essa mulher. Tem aquela frase célebre, ninguém segura, uma mulher segura. E é exatamente isso para a gente conduzir o nosso negócio. O que diferencia as mulheres que chegam lá das mulheres que não conseguem é simplesmente o protagonismo. Porque essa mulher, quando se conhece, quando ela assume ali as rédeas das competências mais potentes que ela tem, ela sai do papel de vítima, do papel de coadjuvante, do papel de eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, e ela encara uma postura de protagonista e ela faz o negócio acontecer. E esse poder de ação dentro do negócio faz toda a diferença. Porque tá tudo bem se ela não sabe fazer gestão, tá tudo bem se ela tá um pouco sem tempo. Se ela é protagonista, ela vai buscar alguém que saiba, ela vai aprender, ela vai organizar a rotina dela, ela vai dar um jeito, ela vai fazer acontecer. Então, hoje, o grande empecilho que eu mais vejo sabotando mulheres são elas mesmas. Elas acabam sendo o próprio não. Mo, deixa eu contar pra você que essa resposta eu não esperava. Verdade, eu achei que você iria falar a gestão. A gestão é um grande problema, porque a falta de conhecimento em gestão é um grande obstáculo dentro dos negócios. Mas ele não é o maior. Não é o maior, porque se eu sou protagonista, eu vou saber que eu preciso de gestão, eu vou buscar alguém que saiba, ou eu vou me desenvolver para poder fazer. O que sabota mulheres é entrar naquela posição de vítima, entrar naquele papel de eu não posso, eu não consigo, eu não sei. O medo, mas o medo que invalida, é o maior. É o maior desafio, é o maior obstáculo, é o que mais trava. Então, o que eu sempre falo, vou até falar aqui olhando para a câmera, já que você me permitiu. Fale, busque, aprenda, vai, faça parcerias, apareça no Instagram, apareça nos eventos, vá atrás, dê o primeiro passo, por menor que seja, faça acontecer. Porque ninguém vai fazer a sua parte. E se você não fizer, alguém vai fazer no teu lugar. Né? Então, não seja o seu próprio não. Perfeito! Quando conversamos, né, pra gente alinhar o nosso conteúdo, você trouxe uma frase que me chamou a atenção. As mulheres se veem diante de um grande muro, com toda a jornada legítima e bonita até ali, mas com um infinito de possibilidades, 2 passos à frente que ela não consegue explorar porque não consegue sair do lugar. Por que você diz isso? Eu digo isso por tudo isso que a gente está conversando. Quando essa mulher começa a empreender por causa de um talento, eu sou muito boa nisso, eu vou jogar isso para o mundo. E isso é incrível, porque empreender é isso. Você poder oferecer para o mundo os seus talentos e os seus dons, você poder servir o outro. E essa mulher começa, só que ela começa sem nenhum conhecimento de gestão, ela começa sem fazer gestão do negócio.
Então ela inicia e ela vai crescendo, e ela raçuda, ela vai conquistando, ela vai dando mais um passo, ela vai indo para o próximo nível, mas como o negócio não teve uma base de gestão, ela não conhece os processos, ela não sabe gerenciar a equipe dela, ela não foca no próprio desenvolvimento, ela não tem uma gestão financeira, ela não tem estratégias assertivas e definidas de marketing, tanto no online quanto no offline. Então essa mulher, ela começa a crescer, e ela fica muito feliz com isso. E eu brinco falando que chega um determinado momento que ela se vê diante desse grande muro. Porque ela se vê paralisada. Ela quer ir para frente, mas ela não consegue sair do lugar. E é engraçado que essa mulher olha para trás, ela olha toda a jornada que ela trilhou, tudo que ela percorreu, que é lindo. E ela, por que eu não consigo sair do lugar? E essa mulher, muitas vezes, ela desiste aí. Porque ela não consegue ver que atrás desse muro contém um infinito de possibilidades que ela pode explorar. Mas ela está totalmente tomada pela rotina, ela está totalmente tomada pelo operacional, ela não tem nenhuma gestão financeira para saber onde está a grana dela, como ela pode investir. Ela tem um caderninho cheio de ideias no papel que ela não consegue executar nenhuma. Ó, se vocês estão se identificando aí, ó, vão buscar ajuda. Gente, eu falo, esse podcast ele é uma aula. Por favor, assistam com papel e caneta, porque eu mesma que estou aqui, eu também faço algumas anotações. Então eu acho que isso serve, eu fico aqui, eu faço esse podcast, todos eles eu aprendo muita coisa, e acho que toda a nossa equipe também. Que eles falam pra mim, Rafa, é tranquilo pra gente gravar o podcast, porque a gente gosta, a gente aprende muito. Então acaba sendo uma aula, é muito sério isso, a gente tem que aproveitar desse conteúdo riquíssimo. É muito bom. E aí essa mulher, ela fica ali, ela não quer voltar para trás, ela quer ir para frente, mas ela não sabe como, ela não tem tempo, ela não tem dinheiro, ela não tem estratégia, as ideias estão todas ali, ela não consegue dormir direito, fica a madrugada inteira com aquelas ideias na cabeça e pensando como eu vou arrumar uma saída, e muitas vezes o sucesso e o próximo passo está ali, do outro lado do muro. Mas ela precisa primeiro arrumar a casa. Ela precisa primeiro pegar toda essa jornada que ela trilhou até aqui, que não é desprezada. Ela é legítima, ela é bonita e ela é carregada de aprendizados. Então essa mulher precisa pegar tudo isso que ela viveu até aqui, aliar isso a uma gestão de negócios eficiente, fazer uma reestruturação de negócios, colocando ordem na casa, para ela conseguir. Esse muro vai desaparecer como mágica. Depois que ela arruma a casa, que ela organiza o negócio dela, ela fala, gente, é isso. Quando ela olha para frente, ela vislumbra aquele caminho de infinitas possibilidades que estava logo ali. E ela consegue caminhar de uma forma muito mais segura, muito mais controlada, de uma forma mais gerenciável. Perfeito, perfeito. Monique, a gente sempre tenta aqui no nosso podcast trazer mães, né? Eu sei que tem assuntos que a gente não vai conseguir, então seja mãe, seja pai, a gente gosta, porque eu acredito no potencial, na potencialidade, na força que a maternidade tem para nós mulheres. A maternidade teve algum papel na sua mudança de carreira? Como foi para você empreender sendo mãe? Olha, um papel, muitas mulheres falam assim, eu comecei a empreender porque eu virei mãe e eu queria ficar mais perto dos meus filhos. Comigo não foi assim que aconteceu. Na verdade, eu tive os meus filhos, quando a Alice nasceu, que é a minha mais velha, eu decidi que eu simplesmente ia me dedicar para a maternidade. Eu saí da empresa na época e fiquei totalmente dedicada a ela até 1 ano e 7 meses. Quando ela fez 1 ano e 7 meses, eu falei, gente, eu gosto de ser mãe, mas está faltando alguma coisa, eu preciso buscar de novo o meu eu profissional. E aí eu voltei para a empresa, para a mesma empresa, eu tive essa oportunidade de sair, ficar um ano e meio fora e voltar. E aí eu voltei para a empresa, tive o meu segundo filho, o Filipinho. O Filipinho hoje está com 4 anos. E quando o Filipinho nasceu, eu voltei para a empresa. Eu tinha um sonho no corporativo. Empreender nunca foi um sonho que tivesse no meu coração. Eu queria ser executiva dentro da empresa, queria ser CEO da empresa. Eu tinha um sonho ali. E que legal, tá? Você trazer esse assunto pra gente. Porque você trabalha com o empreendedorismo e tá contando que tinha o sonho. Do empreender dentro da empresa. Isso é muito interessante, porque eu não quero que o Abraça Podcast seja palco apenas de mulheres empreendedoras, protagonistas. Eu quero que a gente traga também a realização através do CLT. Certo? Exatamente. Então, obrigada por ter trazido também essa contribuição. Eu falei sobre isso esses dias até nas minhas redes sociais, que eu acredito que não tem um caminho definido para a gente ser feliz e para a gente ter sucesso.
Eu não tenho sucesso hoje, sou feliz porque eu decidi empreender. Eu acredito que se eu tivesse seguido no corporativo, eu também teria sucesso e seria feliz. Não existe uma única alternativa nesse destino mágico que a gente espera. Quem faz esse destino mágico somos nós, estando no empreendedorismo, estando no corporativo. A gente decide ter sucesso e a gente constrói esse sucesso onde quer que a gente esteja. Então, eu não acredito que foi uma virada de chave, eu decidi empreender e agora eu terei sucesso. Não, eu teria se eu tivesse ficado lá. E aconteceu tudo na minha vida, assim, na pandemia, no auge da pandemia. A Bia, minha sócia, trabalhava comigo na empresa e ela saiu para empreender dias antes da pandemia. Ela pediu demissão, até brinco com ela, falo, Bia, que coragem, né? Logo depois que começou a pandemia aí, você pediu demissão. É verdade. Mas ela teve essa coragem e foi. E logo na sequência ela acabou me convidando para fazer alguns conteúdos com ela, alguns freelas com ela, e eu fiz. E quando eu vi, eu estava sentada com ela na mesa do contador assinando o nosso contrato social, assim, foi muito rápido. Mas eu fiquei ainda durante 1 ano conciliando o empreendedorismo com o CLT. Agora você pensa, fiquei durante 1 ano conciliando o empreendedorismo com o CLT com 2 crianças dentro de casa, um de 1 ano e meio, quase 2, e outra de 4. Alguém pagou a conta, né? Alguém pagou essa conta desse período que deve ter sobrecarregado um pouco. Foi um período extremamente intenso, né? Porque eu estava começando a empreender, nem sabia direito como funcionava isso, estava me dedicando para a empresa e nesse meio tempo ainda fui promovida na empresa e com os filhos em casa. E aí eu comecei aquela vida de pandemia, home office e tudo mais. Em fevereiro de 2021 eu precisei tomar uma decisão, precisei ter a minha escolha, porque graças a Deus a Gol estava crescendo muito, né? A gente estava com clientes fora da cidade, em todo o Brasil, e estava ocupando muito a minha agenda, eu não estava conseguindo mais me dedicar para a empresa, eu precisei tomar essa decisão e aí eu pedi demissão e aí eu fui empreender nesse caminho aí super desconhecido até então. E aí, na época, quando eu comecei a empreender, eu percebi o quanto isso me facilitava com a maternidade, porque eu realmente tinha essa flexibilidade que todo mundo falava e que eu não levava muito em consideração, porque eu tinha meus sonhos lá. Eu falei, nossa, realmente, eu tenho mais flexibilidade, eu consigo, às vezes, pegar uma tarde, buscar eles na escola e sentar para tomar um café com eles, tomar um sorvete com eles, coisa que eu não podia fazer no corporativo. Então, assim, a maternidade ela não teve um papel fundamental na minha transição. Decisivo. Exato. Vou porque as crianças nasceram. Exato. Não teve um papel decisivo. Eu entendo que tem muita mulher que tem isso, né? Mas, com certeza, o empreendedorismo facilitou essa flexibilidade para que eu pudesse ter mais tempo de qualidade com os meus filhos. Muito legal falar sobre isso também, até para desmistificar um pouco esse empreender atrelado à maternidade. Sim, né? Sim. Até porque as pessoas, eu acho que elas colocam tanto estigma com relação a isso, que muitas mulheres, quando estão grávidas e trabalham no CLT, elas escutam a pergunta, mas e aí, você vai voltar? Eu ouvi muito isso. Eu vou voltar, né? Eu tenho uma carreira, eu vou voltar. Mas você não vai empreender? Como se fosse algo automático. Você engravidou, você é CLT, você precisa sair do CLT para você empreender. E não é verdade, né? Não tem melhor ou pior CLT ou empreendedorismo. Todos os lados têm seus ônus e bônus. Claro. Tem o que você quer para você e o que você consegue adequar na sua vida. O que funciona, né? Para cada estilo. E as pessoas falavam para mim assim, nossa, mas você vai voltar e as crianças vão ficar o dia inteiro na escola. Eu falava, vão ficar, faz parte da vida, né? A gente não pode anular o nosso eu profissional. Com certeza. Abrir mão disso. As crianças querem ver a gente feliz também. Como a gente te encontra nas redes sociais e a empresa, né? Sim, a minha rede social é Monique Leplechier, @MoniqueLeplechier com K, Leplechier. Vou escrever aqui, né? Isso, vai estar escrito, fica tranquilo. Vai estar escrito, gente, por favor, né? porque Monique Leplechier não é nada fácil. Não é nada fácil, eu tive que dar uma ensaiada antes. E a Gol Mais Empreendedoras, que é a nossa consultoria, a nossa empresa. Sim. Então a gente está falando do profissional, do corporativo, do empreender, mas tem um assunto que chama atenção na sua trajetória como mulher. E é sobre isso que a gente também gosta de falar. Chama muito atenção o seu processo de emagrecimento. Então vamos lá. Pelo que eu acompanhei, então na gestação da sua primeira filha você engordou 30 quilos. Depois de 1 ano tinha perdido 10, ficaram 20. Chegou o segundo filho, já estava com esse saldo de 20, engordou mais 30. Depois perdeu só mais 10. Praticamente, a gente pensar grosso modo, 40 quilos 40 quilos. Né? E isso chama muita atenção, principalmente, né? Nós somos mulheres, a gente gosta, né, da questão do autocuidado e isso afeta.
Sim. De alguma maneira nos afeta. A saúde e a nossa autoestima, né? E eu queria entender um assunto, como a gente pode, o que você pode compartilhar com quem está escutando, como evitar uma compulsão. Sim. Porque você comentou que você comia. Comia. Como hoje você enxerga essa Monique do passado, o que você poderia ter feito, onde você errou, o que você poderia compartilhar com a gente sobre isso? Sim. Eu tive obesidade na minha infância já, quando eu tinha por volta dos 10 anos. Depois eu emagreci sozinha, assim, meio que sem ajuda de profissionais. Eu acho importante só contextualizar para as pessoas entenderem que, assim, tem toda uma trajetória de uma relação comigo com o meu corpo, que não é saudável. Para que eu pudesse ter essa compulsão e estar onde eu estou hoje. E ressignificar isso para poder ter uma mudança definitiva, porque eu não quero daqui a um ano estar com 40 quilos de novo. Então, assim, aí na minha adolescência eu emagreci muito. E na época lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, eu entrei numa agência de modelo e tudo mais, aí eu comecei a crescer e comecei a pôr busto, quadril, porque eu sou uma pessoa grande naturalmente. E aí a dona da agência olhou pra mim e falou assim, você não consegue trabalho porque você é gorda. E na verdade eu tinha 40 e poucos quilos, eu era muito magra, só que eu tinha um quadril largo e pra ela isso era ser gorda. E eu entrei numa crise de imagem e eu tive anorexia, eu olhava no espelho, eu me achava obesa e eu tava bem esquelética. Isso beleza. Com quantos anos? Pra gente... Isso com 14, 15 anos. Meu Deus. E aí eu comecei a tomar sibutramina. E eu passei uma juventude assim, tomando remédio para emagrecer deliberadamente, hora magra, hora mais cheinha, mas nunca mais tive obesidade na minha juventude. E aí, depois desse período, eu entrei na fase adulta, magra também, normal, casei. Quando eu casei, fiz ali uma dieta para poder caber no vestido, coisa de noiva, né? E aí eu engravidei da Alice. Quando eu engravidei da Alice, eu realmente fiquei com compulsão, assim. Eu comia tudo que eu via pela frente. Doce, eu peguei um vício em doce, eu comia bolo todos os dias. Eu tinha desejos que até hoje eu não sei se realmente eram desejos gestacionais ou se era coisa da minha compulsão, da minha mente, acredito que seja. E eu comi muito e engordei muito na gravidez da Alice. Tive aumento de pressão arterial, tive que me afastar da empresa mais cedo de licença maternidade por questão da pressão. Então, assim, a comida durante a gestação me impactou demais. Quando a Alice nasceu e eu perdi os 10 quilos, ficaram 20 ali. E para uma pessoa que estava magra desde os 15 anos... 20 era muita coisa. Era muita coisa. Era muita coisa. Então, assim... E junto com a minha pressão interna, porque eu tenho espelho em casa, né, gente? Então, eu não preciso entrar na rua e a pessoa falar, nossa, como você engordou. Obrigada, eu tenho espelho na minha casa, né? Então, eu me via e eu não ficava feliz com o que eu estava vendo. Mas, ao mesmo tempo, eu era recém-mãe. Quando você é mãe pela primeira vez, a gente entra numa de que a nossa vida é nosso filho. A gente esquece, a gente se anula um pouco nesse começo. Por um bom tempo. A gente perde um pouco a nossa identidade. A nossa autoestima, né? A gente vive com aquele cabelo amarrado, com aquela roupa toda golfada, enfim, a gente aquele vive cheiro maravilhoso. A gente vive num cauzinho ali, vai. Mas pra gente tá tudo maravilhoso. E aí, nesse processo, eu perdi todas as minhas roupas, nada me servia mais. Eu não era mais eu. E eu tava naquele momento de entender quem eu era e quem eu ia ser. E nesse meio tempo, eu comecei a sofrer preconceito dentro da minha própria família. Então, assim, eu tava ali com um bebê no colo e as pessoas chegavam pra mim e falavam, você precisa se cuidar. Nossa, mas você precisa fazer esse cabelo. E eu ali, com um bebê de 3 meses no colo. Nossa, mas você engordou tanto, quando que você vai emagrecer? E começou isso dentro da minha própria família. E na minha cabeça, aquilo começou a fazer assim, porque eu sabia como eu tava, mas eu não sabia como sair daquilo. E as pessoas só me julgavam, mas elas não me davam a solução. Elas só me cobravam. Quando que você vai voltar a ser o que você era? E a minha vontade era sempre responder, eu não sei como faço isso, me ajuda, mas eu simplesmente ria, achava graça, porque ficava com vergonha. Vergonha era a palavra. E aí eu fui, né, a Alice foi crescendo, eu fui, de certa forma, retomando a minha autoestima ali do jeito que eu conseguia, então voltei a fazer meu cabelo, a unha, comprar umas roupas novas para usar com o meu novo corpo, mas no começo eu ainda guardava todo o meu guarda-roupa, falando um dia eu vou voltar a entrar aí.
sabe? Aquele sentimento. Sim. E aí engravidei do Filipinho. E quando eu engravidei do Filipinho, veio tudo de novo. E junto veio mais 30 quilos. Gente, e na do Filipinho, eu nem comia mais tanto assim, porque eu estava um pouco mais consciente. Mas ainda assim, eu já estava com os hormônios, uma tendência, o peso que já estava, enfim. E aí, depois que o Filipinho nasceu, novamente, eu já estava mais acostumada a ser obesa, porque eu já estava vindo de uma obesidade. Então, estava um pouco mais bem resolvida comigo mesma. Aí a gente tá falando de quantos quilos, mais ou menos, pós-Filipinho? Pós-Filipinho, já tinha acumulado uns 40 quilos, eu estava com Quando o Filipinho nasceu, eu estava com 113 quilos. Tá. 113 quilos. E aí, depois, eu perdi um pouco, nunca conseguia baixar do 100. Ficava ali 103, 105, 108. Aí depois voltava para fazer uma dieta doida, dessas que a gente vê por aí. Aí ia para 105 de novo. Nunca abaixo de 100. E aí Filipinho nasceu e tal. E eu consegui me aceitar daquele jeito. Consegui me amar assim e consegui dar às pessoas as respostas que elas mereciam quando vinham dar pitaco sobre o meu corpo. Quando você vai voltar a ser o que você era? Eu não vou mais voltar a ser o que eu era. Agora, essa sou eu. Espero que você goste. Eu gosto. Então, comecei a entrar numa de retomar a minha autoestima daquele jeito, já que eu não conseguia mudar. E eu consegui. Me sentia segura, me sentia bonita, ainda com todos aqueles quilos que eu acumulei. Só que aí isso começou a impactar a minha saúde. A minha pressão, triglicerídeos, colesterol. Meus filhos falavam, senta aqui para brincar comigo, mamãe, para levantar era um parto. Sendo que eu super jovem, com 36 anos, 37 anos. E aí eu comecei naquela, exames não estavam legais, está impactando na minha saúde, não consigo correr com os meus filhos, não consigo jogar bola com os meus filhos. E caramba, quando foi em junho de 2020, eu perdi minha irmã para o Covid-19. E ela tinha obesidade e foi a comorbidade que fez com que ela partisse. E quando isso aconteceu, claro que no meio do luto, eu fiquei... A primeira coisa que eu pensei, depois que eu estava ali naquele processo, eu falei, eu preciso me cuidar. Eu preciso olhar para mim, porque a minha irmã partiu por causa disso. Eu não quero morrer. Eu quero ter uma vida de qualidade com os meus filhos. Nossa. E aí foi a virada. Da estética, porque a estética você já tinha se Eu já livrado tinha dela. resolvido. Você já estava bem resolvida. Estava bem resolvida com ela. Nossa, Estava bem resolvida. Meu armário, eu já tinha doado todas as roupas de quando eu vestia 36, 38. Meu armário era só 46, 48 e para mim estava tudo bem. A autoestima estava ok. Mas além da estética, eu queria ficar viva. E eu queria ficar viva com qualidade de vida. Queria correr com os meus filhos. Arrepia falar sobre isso. E aí virou a chavinha. Claro. E quando essa chavinha virou, eu falei, sozinha eu não vou conseguir, porque eu já tentei antes. E aí eu fui buscar ajuda. Fui numa nutricionista, iniciei uma dieta, entrei na academia, que era algo que eu odiava. Falei, vou precisar começar a me dedicar a isso. E foi um processo que não foi rápido, né, da noite pro dia. As pessoas começaram a perceber há pouco tempo porque eu potencializei meus treinos, agora eu tô com personal e tudo mais. Mas foi um processo que começou em 2022, meados de 2022. E aí eu fui perdendo peso gradativamente, devagar. Saudável. De forma saudável, exatamente. Nada daquelas coisas muito malucas. Nada daquelas coisas malucas que eu fazia quando eu era mais jovem. Porque depois tem o efeito do rebote também, e volta. Exato. Né? E até o momento eu já perdi 20 quilos, eu comecei com 108, estou com 88. Agora, de acordo com o Nutri, com o médico, com todo mundo que está me acompanhando, a minha próxima meta é 87, falta 1 quilo para chegar lá. E aí depois a gente vai pensar em chegar nos 80, mas também não quero ser mais aquela pessoa esquelética, magrela que eu era antes, porque não comporta pra mim. Então, a gente tem que... O autoconhecimento serve até pra isso, pra gente saber como a gente se sente bem. Então, assim, eu tô quase lá. Tô feliz, tô renovando o guarda-roupa agora também, tô nesse momento de... Corro com os meus filhos, agacho, levanto, brinco com eles, levanto, jogo pro colo, e isso pra mim é o que vale, não tem preço. Sim, com certeza. Que legal. Essa questão, o autoconhecimento contribuiu até para isso, né? Contribuiu. Muito legal. E isso, desculpa te cortar, Rafa, mas isso contribuiu até para os meus negócios, para minha vida como empreendedora, para minha vida como mulher, como esposa, como mãe. Porque quando a gente recupera uma autoestima, quando a gente olha para o espelho e se reconhece, nossa, era você que estava aí esse tempo todo, escondida atrás, sabe? Escondida atrás daquela mulher que às vezes tinha vergonha de ir num evento, às vezes tinha vergonha de ir em algum lugar, porque por mais segura, empoderada que eu era e que me achava bonita, às vezes eu tinha vergonha sim. Claro.
né? Então, você se olhar no espelho, se reconhecer e falar, nossa, eu tô voltando a ser de novo aquilo que eu sempre fui. Assumir realmente ali o controle. Isso contribui para os negócios, você se torna mais confiante, você se torna mais confiante no seu relacionamento, com suas amizades, com as suas relações como mãe. Então, isso contribui para tudo na nossa vida. Incrível, incrível como isso pode afetar tanto, né? Sim. Positivo e negativamente. Positivo e negativamente. Né? Monique, voltando um pouquinho para o nosso assunto, que é a sua especialidade, que é gestão. Gestão, estruturação, reestruturação de negócios. Vamos fazer uma brincadeira? Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer e é um ping-pong. Pergunta e resposta. Um desafio pra mim, que eu sou falante. Pra mim também. Mas vamos tentar. Mas é que eu queria fazer algo rápido e que trouxesse bastante informação. E a gente pode, num segundo momento, aprofundar. E a gente traz todos esses temas novamente. Combinado. Bora lá então. Bora. Preparada? Preparadíssima. Se eu gaguejar, vocês cortem aí, meninos. Exatamente. Vamos lá. Como vender mais? Colocando o cliente no centro do negócio. Uau! O que pode barrar minha evolução? Você mesma. Uau! Gente, ela tá ganhando. Ponto pra... Né? Como dar conta de tudo? Não sei, nunca tentei. Nossa, gente! Vamos encerrar por aqui essa entrevista. Você é a favor da frase tá com medo, vai com medo mesmo? Se joga. Sua empresa é o reflexo de quem você é? Sempre. Sustentar é mais difícil que começar? Com certeza, muito mais. Bom, gente, esse foi um pequeno ping-pong pra gente brincar mesmo. E acho que foi super gostoso. Adorei. Porque você é rápida, pegou a essência da coisa e é pra gente poder brincar com o conteúdo, né? Então aqui é claro que a gente poderia falar, Monique, vamos falar agora sobre como vender mais. Sim. Então você trouxe uma informação de forma rápida, centro ao cliente. Isso aí. Então com certeza para um próximo encontro que a gente fizer aqui no Abraça Podcast, claro, se você aceitar, a gente pode se aprofundar em assuntos técnicos. Exato. Como vender mais, o que pode contribuir na minha empresa, a questão do estar com medo, vai com medo mesmo, e a questão do sustentar. E essa questão do sustentar me chamou muita atenção, porque você bate nessa tecla. Eu bato muito, muito. E eu reparei. E eu sempre trago o exemplo da academia. Porque começar uma atividade física, começar a ir para academia, você vai lá. Normalmente, como somos muito motivadas, a gente já paga o plano anual, né? Para não ter problemas. Sim, autossabotagem. E a gente doa o nosso dinheiro para academia, né? Porque a gente paga o plano anual, a gente vai 3 dias e não vai mais. Porque começar é super mais fácil do que sustentar. Você vai lá, você compra os seus looks fitness novos, você compra a sua garrafinha maravilhosa, você entra na academia, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí você começa na primeira semana, na segunda semana choveu. Ah, choveu. Aí o despertador toca, tá chovendo? Ai, hoje não dá, porque tá chovendo. Aí você já começa a se sabotar. Você não consegue sustentar. E nos negócios é a mesma coisa que a atividade física. Começar é um ímpeto, é uma fagulha. E não é desmerecendo esse ímpeto, porque é muito importante você ter esse ímpeto para você dar o primeiro passo. Muita gente não tem. Mas como você se preocupa em sustentar isso? Né? Assim como a academia também, eu sempre falo que você fazer um exercício perfeito é uma combinação de carga, movimento e repetição. Não adianta você fazer muitas repetições se a carga não estiver adequada. Não adianta a carga estar adequada se o movimento não está adequado. E nos negócios é a mesma coisa para você sustentar ele. É uma combinação de carga, movimento e repetição. Nossa, vale a anotação essa. Repetição é a constância, o quanto você é constante naquilo que você faz. Movimento é o poder da ação, o quanto você se movimenta, independente da velocidade, porque movimento é diferente de velocidade. E carga é a energia que você coloca nas coisas. Muitas vezes as pessoas estão dividindo, eu tenho um negócio aqui, vou começar esse outro, vou começar aquele outro, também sou CLT, divide sua energia, foca sua energia em uma coisa de cada vez. Perfeito. As coisas crescem conforme a gente coloca energia nelas. Então, assim como na academia, carga, movimento e repetição. Se a gente combinar isso dentro de um negócio, é o segredo, é uma fórmula mágica, se é que isso existe, para você ter essa sustentabilidade depois de começar. Então, é o ímpeto e depois a constância, a sustentação. Perfeito.
Bom, a gente vai caminhando para o final. Eu sempre peço um conselho. Mas com você está vendo que eu saí de todos os protocolos. Vai ser diferente também, não vai ter um conselho. Bom, eu queria que você falasse pra gente, afinal, eu acredito que nesse podcast a maioria das mulheres que estão nos assistindo são empreendedoras ou têm vontade de empreender. Então eu acho que é um conteúdo que vai fazer a diferença para elas. Quais são os 5 pilares que você considera vitais? Para mim, inclusive, é a metodologia da Go Mais Empreendedoras. A gente se pauta quando a gente vai reestruturar um negócio. A gente sempre olha para esses 5 pilares para deixar todos eles de pé e alinhados, porque eles são os pilares vitais. Então, a gente começa com o pilar de gestão. Isso envolve processos, rotinas, métricas e indicadores, um planejamento estratégico, uma modelagem de negócio bem feitinha, algumas ferramentas do marketing, da administração. Você conhecer o seu cliente de uma forma bem profunda, entendendo o contexto e expectativa. Quando eu falo foco no cliente, eu já estou querendo me aprofundar em outra coisa aqui, desculpa, gente. É uma análise contexto e expectativa para você conseguir vender mais. Se você entende o contexto em que teu cliente está inserido e qual é a expectativa dele com relação ao seu negócio, você junta isso tudo, você mata a charada, você consegue ser assertiva na solução do problema. Então, tudo isso nesse pilar de gestão, para a gente colocar isso de pé. O segundo pilar que eu considero vital é o pilar de pessoas. Então, quando você tem funcionários, você precisa garantir que esses funcionários que trabalhem com base numa descrição de cargos eficientes, que tenham um plano de desenvolvimento individual, que esses funcionários sejam avaliados numa matriz de avaliação de competência para a gente conseguir garantir o desenvolvimento do coletivo e do individual, que a gente tenha uma cultura organizacional alinhada com a empreendedora, com a empresária, e que isso reverbere nos funcionários para que atue no clima da empresa, enfim, tudo que envolve ali a gestão de pessoas. Nosso terceiro pilar de marketing e vendas. Então, a gente trabalhar toda a jornada do cliente para identificar oportunidades nos pontos de contato de over-delivery, armadilhas de encantamento, trabalhando a experiência desse cliente, até mesmo depois do fim, depois da venda, como a gente trabalha essa experiência no pós. A gente trabalhar estratégias de atração, de prospecção de clientes, estratégias de marketing offline, porque hoje em dia as pessoas, tá só no digital, e muita gente está esquecendo desse offline, que também é muito importante. Então, tudo que envolve marketing e vendas é um pilar muito importante. Nosso quarto pilar é o pilar financeiro. Então, toda a parte de gestão financeira. Na Go Empreendedoras, nós não somos especialistas em gestão financeira, nem eu, nem a Bia. A gente tem uma parceira que a gente indica sempre que a gente identifica dentro do cliente a oportunidade. A Amanda Beltrame, inclusive, não sei se você conhece. Sim! Já dando spoiler. A Amanda Beltrame é nossa parceira, que então delícia. Quando a gente fala, opa, essa cliente está precisando fazer a gestão financeira, a gente já aciona a Amanda e trabalhamos juntas nos projetos. E o quinto pilar, que é o pilar de inovação. Pequenos negócios têm na cabeça a ideia de que inovação é um bicho de 7 cabeças, é um monstro, é algo para grandes empresas. E isso não é verdade. Então, pequenos negócios precisam urgente olhar para a inovação. Então, hoje, quando a gente estrutura um pilar de inovação dentro de empresas, dentro de pequenas empresas, a gente traz algumas ferramentas do mercado, a gente usa muito ferramentas do design thinking, do agile, a gente adapta para pequenos negócios para a gente desenvolver produtos, desenvolver serviços e desenvolver melhorias dos processos eficientes e inovadoras dentro desses pequenos negócios. Então, gestão, pessoas, marketing, financeiro e inovação. Para mim, são os 5 pilares vitais dentro de todos os negócios, independente do tamanho, independente da área de atuação. Perfeito! Olha, eu falei, era uma aula. Uma aula com Monique Lepeletier. Gente, engasga, mas consegue. Obrigada pela sua participação no Abraça Podcast. Obrigada por essa aula. Uma aula de gestão, uma aula também sobre autocuidado. Então, eu acho que ficou muito forte que quando um dos nossos pilares está desequilibrado, todo o resto estará. Então, a gente precisa se olhar. É igual você falar, eu tenho espelho em casa. Eu tenho espelho em casa, exato. Né? Eu vejo, às vezes, só complementando pra gente finalizar. Ai, meu Deus, eu falo muito! Que muitas mulheres, elas se tiram do centro da vida delas e colocam outras coisas como prioridade. Durante muito tempo, eu também fui assim. Os meus filhos são as minhas prioridades. E hoje, não. Eles não são minhas prioridades. Minha prioridade sou eu. Sim. Se eu não estiver bem comigo mesma, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo cuidar do meu marido, eu não consigo cuidar do meu negócio. Perfeito.
E isso não me torna egoísta, pelo contrário, isso me torna altruísta, isso aumenta ainda mais o meu amor por eles. Eu vou me cuidar, eu vou me colocar no centro da minha vida, para que depois, quando eu estiver bem, quando eu estiver feliz, quando eu estiver empoderada, eu vou olhar para tudo que eu amo e dar o melhor de mim para eles. Perfeito. Perfeito. É sobre isso, é sobre essa aula. Obrigada. Eu que agradeço, Com certeza Marta. a gente vai ter uma próxima edição para a gente conseguir se aprofundar em alguns outros temas que ficaram. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite. Quem precisar, fala de novo para mim suas redes sociais. Monique Lepletier Perfeito. e Go Mais Empreendedoras. Na verdade, Go Empreendedoras. No Instagram não tenho mais. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Rafa. Tchau, gente. Até a próxima. Foi top, hein?